Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3, versículo de número 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Tu és o meu filho amado, em ti me alegro, em ti tenho muito prazer. É muito interessante pensar, falarei de forma muito rápida, mas é muito interessante pensar que Lucas coloca essa informação logo antes da genealogia de Jesus. Lucas, ao invés de colocar a genealogia de Jesus no início da história narrada no Evangelho segundo Lucas, assim como faz Mateus, Lucas coloca a genealogia após a afirmação de Deus diante daquela multidão de dizer: esses que vocês estão vendo é o meu filho amado e nele eu tenho muito prazer, nele eu tenho muita alegria. Depois Lucas coloca a genealogia de José, aquele que cria Jesus como filho, e coloca lá no final dessa descendência que vai dar em Adão e que Adão vem de Deus. E aí logo no capítulo 4, Lucas ele coloca sobre a tentação de Jesus. E logo diz que e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Logo após Jesus ter ouvido de Deus perante toda aquela multidão que ele era o Filho amado de Deus, ele é levado, cheio do Espírito Santo, pelo próprio Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Muitas formas podemos entender essa história aqui da tentação. E uma delas que se pode colocar é que o diabo coloca com uma dúvida se tu és o Filho de Deus. É muito interessante pensar sobre isso, porque Lucas anteriormente começa essa história dizendo que o próprio Deus afirma perante a multidão quem é Jesus. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu tenho muita alegria. E logo depois, lá na tentação, o diabo começa exatamente com esta dúvida, com esta tentação. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. No curso que eu dou sobre liderança cristã e espiritualidade, eu uso esse texto, usando uma aula que eu tive com o professor Jorge Barro, que discutimos esse texto. A gente chega à conclusão que esta é uma das tentações da liderança e que Deus está dizendo a Jesus e dizendo a todos nós que a nossa identidade ela é definida em primeiro lugar como filhos de Deus. Quem nós somos? O que é que nos define? É a posição que nós nos encontramos? É a função na denominação? É a função, é o cargo que nos define? Não, o que nos define é exatamente aquilo que Deus disse a Jesus e que o diabo colocou dúvida: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Antes de Jesus realizar qualquer milagre, antes de Jesus realizar qualquer coisa, Deus diz: este é o meu filho amado. Antes de multiplicar pão, antes de curar enfermos, antes de fazer paralíticos andar, antes de falar em sinagoga, antes de ressuscitar dos mortos e antes de ressuscitar mortos, Deus está dizendo: antes de você realizar qualquer coisa, você é o meu filho amado. E é isso que lhe identifica. E o diabo tenta colocar dúvida. E aí eu vou para o final dessa reflexão. O que é que lhe define? Deus lhe diz que você é o filho amado dele. Você é filho de Deus. Eu e você somos filhos e filhas
de Deus, pela fé em Jesus Cristo que temos, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela fé nesse sacrifício que nos deu o direito de sermos chamados filhos e filhas de Deus, e por isso clamamos Abba, Pai, por isso podemos orar, Pai nosso que estás nos céus. Então, independente de qualquer coisa, independente da função que você ocupe, independente do pastoreio da igreja, do tamanho da igreja que você pastoreie, se você é um pastor de igreja, independente se você tem um nome conhecido, soprado nos quatro ventos, não importa. O importante é saber o que você é para Deus. E você é um filho, é uma filha amada de Deus. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas no seu coração, na sua mente, sobre quem você é. Não se preocupe, a sua identidade ela é definida como filho e filha de Deus. E não são as tentações dos desertos desta vida que nos vão fazer duvidar disso. Porque antes Deus já nos disse quem somos. Somos filhos e filhas de Deus. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada, sabendo que tu és um filho, uma filha amada do nosso Deus. Um abraço em Cristo Jesus.